Galera, o sexto episódio de Legend of Tomorrow é um episódio que a gente viu aí coisas sobre Starly City. Alguma coisa que pode acontecer no futuro de Starly City. Mas lembrando, não significa que o que aconteceu em Legend of Tomorrow vai acontecer em Arrow. Mas vamos ao comentário. Canal do Gordo! É isso mesmo. Primeiramente, nós vimos ali que o Hip e a sua tripulação estavam lá na zona do tempo e foi atacada pelo tal do Cronos, ou Boba Fett. E no caso, ali era uma zona onde não poderia acontecer esse tipo de coisa, mas estava acontecendo. Ele até achou estranho e tal, mas a nave foi atingida algumas vezes e eles foram forçados a fazer um pouso de emergência. E esse pouso de emergência acabou sendo onde? Em Starly City. Porém, não Starly City de anos atrás ou da época atual, e sim Starly City do futuro. Tá, aí você me pergunta, como que aquela cidade toda destruída é Starly City? Vocês lembram que o Hip falou que até 2016 estava tudo tranquilo em Starly City? Pois bem, aquilo lá é uma Starly City bem depois dos acontecimentos. E no caso, como ele deixou claro no episódio, não uma, mas várias vezes ele falou que aquele futuro ali não significa que é o futuro de Starly City realmente. Aquilo ali é uma passagem do tempo. Como aquilo pode acontecer, como também pode não acontecer. E algumas pessoas estão até confundindo a questão de Legend of Tomorrow, Flash e Arrow. Os acontecimentos de Legend of Tomorrow interferem ali na zona do tempo. Ok, isso é fato. Mas não significa que a série Arrow ou a série Flash vai ter um impacto em cima do que aconteceu com Legend of Tomorrow. É mais que, digamos assim, é só uma coisa do que pode acontecer, não significa que vai. Eu acho que é interessante dar essa explicação assim, porque tem muita gente confundindo algumas coisas. Muita gente perguntando cadê o Flash em Legend of Tomorrow. É aquilo que eu falei, Legend of Tomorrow é um spin-off das duas séries. Ou seja, ela tem os seus próprios heróis e alguma vez vai acontecer de uma participação ou outra de um herói. Como nesse episódio tivemos a participação do Arqueiro Verde. E pela primeira vez vimos ali o Connor Hank, que nos quadrinhos é o nome do filho do Oliver. Na série, ele é filho do John. Eu até achei que era o John Diggle, mas depois quando eu comecei a ver o episódio, eu percebi que não tinha nada a ver e era realmente o filho dele. Eu achei interessante essa mudança que eles fizeram e essa mudança também pode gerar outras mudanças. Porque um exemplo, se o Hank ali, o Connor, na verdade é filho do Diggle e não do Oliver, significa que em Flash temos uma justificativa porque o Solomon Hunter pode ser o Zoom e também poderia ser o Jay. Por quê? Eles podem ser irmãos gêmeos. Então é só uma teoria que eu estou, digamos assim, estou extrapolando, colocando em Legend of Tomorrow minha teoria lá. E muitos de vocês estavam falando sobre isso. Eu estou especificando isso porque nos quadrinhos quem tem o irmão gêmeo é o Barry. E como eles estão mudando dessa forma, igual eles colocaram o Connor para ser filho do Diggle, eu acho plausível eles fazerem alguma mudança desse tipo. Mas voltando ao assunto de Legend of Tomorrow. O episódio, eles chegaram lá em Starly City que estava controlada pelo Grade Wilson, o filho do Slade Wilson. Ok, nesse ponto eu fiquei meio espantado, eu não sabia que ele tinha um filho e de repente aparece um filho ali e ele segue basicamente os mesmos passos do pai. E pelo que a gente viu no decorrer do episódio, ele que arrancou o braço do Oliver. E supostamente no episódio o Oliver estava morto e quem assumiu ali tudo para proteger Starly City foi o Connor, que, digamos, assumiu a alcunha de Arqueiro Verde. E até aí nesse ponto, beleza, ele não conhecia a Sarah, não conhecia o Palmer, e quando eles chegaram e deram de encontro com ele, digamos, ele não reconheceu e quase poderia ter atacado ou enfrentado eles.
Mas o objetivo do episódio era eles irem até a Smoke Technology, que basicamente é a empresa que era do Oliver, passou a ser do Palmer e agora é da Felicity. Tá, mas nesse ponto eu achei interessante que mostra um futuro para Felicity ali, que ela assume o poder da empresa, como ela deveria assumir, mudou o nome e tal. Eu achei interessante. E a gente já vê esse controle dela da empresa em Arrow, mas ela não mudou o nome e não mudou os propósitos ali da empresa. Mas mesmo assim, em Legend of Tomorrow mostra que o futuro é um pouquinho diferente. Aí vem aquela questão que eu falei no começo do vídeo. Não significa que os acontecimentos em Legend of Tomorrow vão impactar nos acontecimentos de Arrow, mas eles têm uma certa cronologia a seguir. Como a Felicity era dona da empresa e o Ray Palmer não voltou de Legend of Tomorrow, significa que ela mudou o nome da empresa e deu seguimento ali nas finanças, nas coisas da empresa. Mas no ponto que eu queria chegar é como que Starling City chegou a ser o covil dos vilões. Porque até o Roy e o Capitão Free tiveram um desentendimento pela questão do interesse. O Roy gostou lá de que a Starling era dominada pelos bandidos e ele até queria ficar lá. Porém o Capitão Free foi lá e deu uma pancada na cabeça dele, desmaiando ele e fazendo com que ele fosse levado de volta para a cela dele, ou digamos, para a nave, e dentro de uma cela. E ali eles tiveram um papo onde nós vimos que o Capitão Frio está começando a ter um interesse em salvar o mundo. E antes o interesse supostamente era que eles poderiam roubar, ficar rico, o dinheiro que eles poderiam ter e tudo mais. Porém, a gente vê um pouco de bondade no Capitão Frio. Eu acho que isso é uma reviravolta para a questão do personagem, porque a gente tinha um personagem, digamos, frio. Desculpe, digamos, a parte do Free aí, que eu sei que vira como se fosse, né? Mas enfim, a gente tem ali, ele era um pouco frio e tal, calculista, tem uma capacidade de raciocínio muito grande. E o Roy não, ele era meio a pancadaria, porrada e vamos embora pro pau, digamos assim. Então ele basicamente era o cérebro e o Roy os músculos. Como ele deixou claro isso pro Roy. Só que ali, no caso, apesar daquele desentendimento, nós podemos ver que o Capitão Free ele tem um futuro de realmente se tornar uma lenda, de proteger o mundo e tal. E o Rip, ele foi acusado até pela Sarah que a questão, quando é para proteger a família dele, digamos, é importante voltar, ajudar, e no caso ele não queria ajudar lá o Connor quando foi capturado. Porém, nesse decorrer da história, nós vimos ali que o Oliver, ele estava sem o braço esquerdo, velho, e eu falo, não gostei, fui enganado. Falaram que ele ia estar com cavanhaque e ele estava com barba. Isso foi sacanagem, sério, aqui fica o meu protesto. Eu não gostei, sério, eu queria ver ele de cavanhaque, não de barba. Mas enfim, voltando ao comentário. É isso mesmo, tirando a minha revolta, eu acho que, tipo assim, o Oliver ali mais velho, muita gente comentou que não gostou. Eu, particularmente, gostei. Eu gostei assim de ver ele um pouco, digamos assim, mais maduro, e a gente viu o potencial e que o arqueiro é necessário no futuro ali. E a Sarah consegue trazer ele de volta à luta contra o crime. Eu achei isso interessante porque ela foi, mais uma vez, ela foi importante para o desenrolar da história. Em contrapartida, nós vimos lá o Rey, a Mulher Gavião, o Professor Stein e o Jackson, tipo, né, tentando ali quase como um envolvimento entre eles, mas a Kendra corta o Ray Palmer e o Jackson fica feliz e tal, e fala que o Ray Palmer fala que já sabia que ele também estava interessado na Kendra. Então eu achei interessante essa questão, mas é uma coisa só à parte na história. A história realmente foi ali a questão do que o Oliver precisava voltar a lutar contra o crime. Ele voltou junto com a equipe de Legend of Tomorrow, derrotaram o Gage Wilson e, digamos, todos ficaram felizes e contentes. Porém, eu achei que esse episódio, ele teve, digamos assim, alguns elementos importantes para a história, alguns contrapontos
que mostram que é apenas a questão da história mesmo se desenrolando ali, que é a questão da equipe, nem toda a equipe participando do confronto, aí depois toda a equipe vai e participa do confronto. Eu acredito que Legend of Tomorrow está começando a ter aquela questão dos personagens. Cada personagem tem um momento específico para se destacar no episódio. E eu acho que isso é interessante, porque não deixa, como se diz assim, ele é o principal, mas a cada momento um se torna principal, fazendo com que o episódio se torne um episódio legal, ou que a história se torne uma história legal. E como a gente viu, eles estão indo atrás dessa vez de novo, e eu acho isso muito importante. E, cara, sério, eu tô curtindo muito Legend of Tomorrow, e esse episódio é mais uma prova de que eles estão acertando. Eu queria ter visto um pouco mais ali da questão da Starry City de 2046, mas a gente não viu muitos detalhes. A gente viu lá que a questão da empresa, da Felicity, vimos a questão que o Oliver sem braço. Eu queria saber o que mais aconteceu com os outros personagens, porque ali só ficou claro que vários morreram e, tipo, isso deixou o Oliver lá meio pra baixo, mas agora eles iriam voltar a combater o crime. Como eu já falei em outras notícias, possivelmente o Connor pode aparecer novamente. Não significa que ele não vai aparecer. Ou até mesmo o Oliver do futuro lá e tal. Mas a gente ainda não sabe como vai ser os próximos episódios. Cada episódio está sendo uma surpresa e eu tô curtindo muito. E aí, o que você achou desse episódio? Coloca aí nos comentários a sua opinião e se você também ficou frustrado como eu em ver o Oliver de barba. Eu queria ter visto ele de cavanhaque, mas tá. Mostrou ele ali mais velho e eu curti. Eu sei que muitos não curtiram. Mas coloca aí nos comentários a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha e favorito. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós estamos indo aí rumo a 8K. Muito obrigado e até lá, porque o que não mata, engorda.